Olá, pessoal do YouTube, mas estamos aqui de volta para fazer mais uma gravação, né, de um vídeo, né, e um tema assim bastante importante, um tema bastante polêmico, né, e que segue a história até do próprio ser humano aí na nossa caminhada, nessa humanidade, né, que é o alcoolismo, né, assim. A gente está aí terminando, vamos ver se termina essa pandemia esse ano. A gente viu números crescentes aqui na saúde mental e o alcoolismo principalmente, né? Assim, dados até da própria indústria que produz bebida alcoólica, assim, teve um aumento expressivo, né? Em vendas, né? De álcool, de todas as substâncias, né? E um filme que eu achei sensacional, né? Um filme assim que aborda com riqueza de detalhe mesmo, né? É o Nasce uma Estrela, né? Um filme que muito premiado, um filme sensacional, as imagens, né? Enfim, as músicas, é um filme bem intenso, assim, né? E o convidado é o Ramon, né? O Ramon topou gravar aqui com a gente, né, Ramon, sobre esse tema difícil, né? Fala um pouquinho de você para a gente ir prosseguindo. Então, obrigado aí pelo convite, Leandro. Tema bastante polêmico mesmo e complexo, né? Eu sou o Ramon, eu sou formado em terapia ocupacional e trabalho aqui em Belo Horizonte há 6 anos, num centro de referência em saúde mental, que é um CAPS, álcool e outras drogas. É, Tem 6 anos que eu estou lá, é um dos CAPS das regionais aqui de Belo Horizonte, é o CERSAD Nordeste. E estamos lá enfrentando assim a coisa do cuidado, né, de cuidar de quem usa substância psicoativa, né, e o álcool sendo, posso dizer que é a principal substância que os nossos usuários, os nossos pacientes utilizam, assim. Eu me formei na UFMG em 2010, depois fiz uma residência multiprofissional em saúde mental aqui do Hospital de Lomberens, que foi a que você fez também, né, Uhum. a nossa residência integrada, né. E depois que eu terminei a residência, eu fui trabalhar nesse Sersac, esse CAPS Álcool e Drogas, e estou lá até hoje. E a gente, né, contribui também com a preceptoria da residência, assim, então estamos sempre tentando, né, estudar o tema, esses temas, né, do uso das substâncias dentro da clínica da saúde mental. Mas é uma clínica muito desafiadora, muito complexa. É, a gente acompanha casos muito graves, né, de pessoas que estão em sofrimento muito intenso, né. Então, obrigado pelo convite, vamos lá. Bom, eu que agradeço, né, Ramon, pelo tempo aí reservar pra gente, né? Vamos seguir, vamos falar sobre o filme, né, mais um pouquinho, que é interessante, né? Um filme de 2018, né? A direção do Bradley Cooper, e ele foi o ator principal ali, né? Uma estrela Uhum, decadente, e a Lady Gaga foi a estrela, vamos dizer assim, ascendente, né? Que nasceu, né? uhum. E ele, assim, esse filme é a quarta gravação, né? Assim, ao longo, eu não sabia, assim, eu estava dando uma lida. Depois eu vou até tentar assistir as outras três gravações para poder ver. Parece que tem um, assim, não é idêntico, tem, Sim, né? Assim, pelo que eu estava lendo, assim, mas deve ser importante e até retrata talvez uma abordagem meio que diferencial para cada época, né? Assim, eu sim, abordei um outro filme que chama Farrapo Humano, né? Abordando mais o Delirium, que é um filme que para a época a indústria do álcool tentou subornar para o filme não ser lançado, assim, né? ó, Um filme que antes da gravação, né, a pessoa que fazia uso de álcool, quando era trazida para o cinema, era aquela coisa lúdica, né? Aquele cai, né? A pessoa que bebe, enfim, não trouxe de uma sim, forma séria uhum, no intuito de fazer uma crítica, né? Então, assim, aquele filme mudou, né? O Nasce uma Estrela tem esse viés da questão dele ser um astro, né? Assim, o Farrapo Humano ele era um escritor, assim, que estava em decadência.
Então aqui tem um viés um pouco diferente, assim, que a gente até pode fazer um balanço com a Uhum. realidade, vamos dizer assim, que é algo que afeta todas as classes, né, sociais, né, Ah, vai ver, né? E o Bradley Cooper e a Lady Gaga, eles fizeram, assim, né, o Ramon, um papel espetacular, né? A Lady sim, Gaga até sim, me surpreendeu, que ela é sim. cantora mesmo, né? E ele também, que ele não é cantor, e acabou cantando, uma coisa Exatamente. interessante. É. Você chegou a assistir no cinema? Você chegou? Não, não, não vi no cinema, mas eu lembro da época, né, de ser bastante falado, mas não vi no cinema. Aí revi, né, já tinha visto e vi recentemente. Eh, Filmaço, né, muito interessante, as ótimas atuações, assim, né. Ele, eu acho que consegue até a voz, né, engraçado que até a voz, parece que é adaptada à voz de alguém que consome álcool, né, de longa data, assim. Uhum. Então a postura, o jeito, então um filme muito muito interessante, assim, né, eu acho que Fisionomia, trata né? assim, o rubor, né, É, bem avermelhado às vezes, aquele cabelo mais fino, mais atrapalhado às vezes, enfim. Eh eu acho que retratou muito bem, assim, só que de fato é um pouco bem diferente da nossa realidade dos nossos usuários cotidianos de álcool, uhum. né, quem que a gente encontra, pra tratar. Ele é uma figura bem-sucedida, né, tem lá sua carreira, é muito famoso, mas que entra em decadência também por causa, né, da forma atabalhoada que o transtorno aí do uso do álcool, esse uso tão compulsivo de álcool traz para a vida dele, né. Uhum. Mas uma atuação muito bacana, assim, o filme é muito bonito, assim, né, fotografia, música são 2 atuações muito interessantes, né. Gostei Sim. demais, assim. Vamos seguir então. O próximo slide, ô, Ramon, que eu queria enfatizar que foi até o começo do filme, né? Ele estava saindo de um show, entrou num carro com motorista particular e tinha só um restinho de bebida alcoólica, ele já virou no golo ali Sim. e perguntou se estava muito longe de um bar que ele costumava ir. Uhum. E aí falou, não, vamos achar um aqui perto aqui, que foi o bar, né? Era uma casa de show ali, de tipo de Sim. drag queen, uma coisa assim, Uhum. que conheceu a Ali ali, né? Sim. Aí eu já queria da gente falar sobre essa parte, que é a relação do álcool, do trabalho e do trânsito, né? Assim, eu trouxe alguns dados aqui pra gente comentar. Uhum. Em 2002, 50% das faltas ao trabalho aqui no Brasil era por causa do alcoolismo, né? Metade, então, pessoas que não iam trabalhar, metade era devido ao uso de álcool, alguma coisa relacionada, né? O Brasil perde anualmente algo em torno de 19 bilhões, né, por falta né, da pessoa ir trabalhar, por acidentes, tanto por álcool como drogas. Esse aqui eu não achei o dado Sim. separado só do álcool, mas deve ser metade, vamos colocar assim ou Ah, mais, ou né? mais, né, ou mais. 20 a 25% dos acidentes de trabalho envolviam o uso de álcool, quer dizer, né? Às vezes a pessoa tem uma lesão, coisa assim, Sim. né? Mais de 50% dos acidentes de trânsito aqui no Brasil envolve alguém que dirigia alcoolizado, assim. São dados bem expressivos, assim. Uhum. E por uma substância assim ela legalizada, né, das drogas que a gente trata, álcool e cigarro, propaganda, né, assim, Sim. muito intensa e acompanha a humanidade, assim, né, assim. Por isso que eu acho que é algo tão complicado, porque está muito imbricado ali, né, com a nossa Sim. existência, né. Eu lembro que quando eu passei pela residência, eu fiquei no Sersan AD Pampulha. Uhum. A Ana Colares foi a preceptora, até tinha sugerido o filme, na época eu não conseguia assistir pela correria da residência, né? Mas eu lembro um paciente que me marcou muito lá, e ele não tinha as duas mãos, assim, não tinha, né? E ele trabalhava como servente pedreiro, uma coisa assim, com vergalhão, encostou na rede elétrica, estava segurando o vergalhão e pegou fogo, as duas mãos, assim, perdeu. E a gente ficou conversando, assim, que ele
mesmo depois desse acidente, ele continuou o uso de álcool, ele arrumava um jeito de amarrar a garrafa, assim, nos cotoquinhos que ele tinha, assim. Na época a gente até conversou que ele não tolerou a prótese, né? E era bem difícil para ele, assim, né? Tomar banho, se higienizar sem mãos, né? Escrever, digitar no celular. Não tinha como, assim. E ele tinha essas recaídas que ele deprimia, aí bebia mais, aí ficava lúcido, voltava. Que é bem complicado. Você tem algum caso, assim, que você lembra de alguma história, alguma coisa? É engraçado que eu tenho um caso que é mais emblemático, assim, que a gente lembra, não era meu paciente, assim, mas era um paciente que aparecia muito no serviço, e era muito gente fina, assim, todo mundo gostava muito dele, eh, e a gente nem tem certeza da forma como ele faleceu, assim, mas a gente infere que ele teve uma possível crise convulsiva na rua, assim, que estava em situação de rua há muito tempo, e que veio a falecer, assim. Mas era um paciente que tinha uma alegria dentro dele, assim, né, que conseguia contagiar as outras pessoas, né, o próprio serviço ficava muito contagiado com ele. Engraçado que com ele intoxicado, ele dava uma contagiada no serviço de toda forma, como os pacientes dão, né? Alguns de forma mais agradável, outros de forma um pouco menos agradável, né? Que estão mais agitados, estão mais sofridos. E ele sóbrio ou intoxicado, ele contagiava o serviço de uma forma, isso era o Gilson. E a gente perdeu, né? A gente infere que foi de fato uma crise convulsiva, porque ele tinha recorrido às crises convulsivas na rua, assim, né? Tanto em crise de abstinência alcoólica, ele resolvia ficar sem beber uns dias, e a gente sabia que isso não dava certo se ele não procurasse o serviço, quanto em libação alcoólica também, que é aquele uso tão intenso, tão intenso, tão intenso, vai bebendo vários dias e uma quantidade muito grande, e chega a entrar em crise convulsiva, assim, né? Ele faleceu, já deve ter uns 4 anos, 3 para 4 anos, mas era um paciente que marcava muito a gente, porque ele tinha histórias, eh, bonitas e sofridas ao mesmo tempo, da questão do uso do álcool, das relações que ele criou, assim, com relação ao uso do álcool. Se ele era a gente sabia que as crises convulsivas aconteciam muito, ele tinha muitos cortes, assim, no rosto, sabe? Muitas cicatrizes de quedas, assim, que caía muito, mas ainda tinha um cognitivo muito preservado, apesar de tudo, sabe? Conversava, sabia música e falava da vida, assim, né? Tava em situação de rua há muito tempo, e a gente tentou, assim, quem era referência na época, tentou junto com, né, um suporte da equipe, tentou muito ir atrás de família para saber um pouco mais da história dele, até depois da morte a gente não conseguiu, assim, ele ficou como meio como um personagem na nossa vida lá no Serção, assim. Mas foi um paciente que marcou muito a gente. Era legal tratar dele, assim, ajudá-lo. Ele ficava muito agradecido, né, pela ajuda, né, pelo cuidado, assim, que era ofertado no serviço. É, tinha vários acontecimentos, assim, quando a gente conseguia fazer passeios, essas coisas, a gente levava ele, né, cinema, teatro, eventos. Ele tinha uma história, assim, sobre cada canto da cidade que ele contava, assim, por ter ficado em situação de rua, por ter trabalhado ali próximo. Era um paciente que contagiava muito, assim, é um dos que marca, assim, né. Atualmente a gente tem muito, assim, né, mas tem aquela coisa do uso das outras substâncias juntos. Eu lembro que ele era um etilista mesmo, assim, da rua. Ele falava de ter usado crack, de ter usado cocaína, assim, mas é muito por cima, assim, né. A coisa era o álcool mesmo, assim, é o álcool e a pobreza, né, a vulnerabilidade total que ele tinha, assim, né, esses anos de vida na rua, e como que o álcool, de alguma forma, parece que dava vida para ele também, assim, né, que ele talvez poderia ter ido muito antes, assim, se não tivesse, às vezes, o recurso do álcool, assim, para, sei lá, fazer com que ele circulasse, chegasse no serviço de saúde, por exemplo, né. Foi um paciente que marcou bastante, assim. A gente tem, né, vários. Que é aquela história do uso do álcool como um tratamento, né? Assim, tem Sim, uma outra paciente até que eu lembro, ela falava, ela perdeu o esposo, perdeu o filho em um acidente de ônibus, assim, os dois morreram juntos. Assim.
E ela falava, olha, eu já tentei todas as medicações, nenhuma diminui um pouquinho o que eu sinto, só o álcool que dá uma aliviada. Mas ela chegava intoxicada demais, aí ficava uns 3 dias só prostrada na cama, a gente colocava no soro, na Uhum. vitamina. Ela recuperava, mas voltava com aquele humor deprimido, a ideação de se matar de novo. Sim. E uma relação é essa aí, igual você falou, né? Que o que mataria primeiro, assim, né? Não É, sei, é difícil, né? Assim. difícil saber. É o Muito difícil. caso do nosso filme, a gente já até fala que tem spoiler, então quem não assistiu, assiste antes, É, porque eu acho que não tem como abordar sem tocar no filme, né? sim, E outra coisa interessante é que ele tem um poder aquisitivo, né? Assim, ele sim, sucesso e ele não dirigia. Então, assim, o filme não focou em coisas que a gente vê no nosso dia a dia, igual os sim, nossos números, né? Porque ele tem dinheiro, é uma pessoa famosa, ele é uma pessoa até agradável, ele não, né, não parece ser. No finalzinho ele briga com o irmão e com a companheira lá e tá, já, acho que, né? Mas todo mundo gosta dele ali, né? sim, Os sim, amigos, ele tem amigos verdadeiros que dormem na rua, sim, pega ele, enfim, né? Estados Unidos é um país mais rico, assim. Ele não sofreu, por exemplo, acidente de trânsito, né? Ele não sim, passou aí tendo convulsão, ele sendo agredido, envolvendo em sim, sim. brigas, enfim, Não, né? Ele sempre foi mais pacífico, assim, né? sim, sim, Que é um alerta para quem está em casa, às vezes começa a faltar no trabalho, algum familiar faltando, né? Assim, já envolvendo em pequenos acidentes de trânsito. Já atento que já está bem complicado, né? Assim, sim, né? sim. É Então, sinal de alerta, né? Hora de procurar ajuda sim, né? quando isso está acontecendo. É, passar para o próximo, o Ramon, que é o padrão de uso. Eu acho importante a Uhum. gente falar, porque é um parâmetro que a gente tem também, né? Sim, Assim, né? O que importa é a quantidade do etanol, né? Que é o álcool, que é a substância, vamos dizer assim, é o princípio ativo ali que age no cérebro, enfim, né? E as bebidas, elas variam essa quantidade, a concentração, né? Então tem bebidas igual, por exemplo, a pinga, o uísque e a vodka, que é muito concentrada. Então, sim. pequena quantidade já tem muito álcool. E a cerveja já é mais diluído, assim, né? Mas, por exemplo, igual tá aqui, né? A gente trabalha com uma dose padrão, né? Então a pinga, o uísque, a vodka, né? 40 ml. Equivale a 85 ml de vinho, por exemplo, que equivale a uma lata de cerveja, né? Sim. Uma garrafa de cerveja, por exemplo, equivale a 2 doses de pinga. Então, Uhum. assim, né? Porque tem muito isso, não, eu bebo só cerveja, mas você vai ver, não, É, bebo com, né, 12 latas no 12 dia. latas. Não, então equivale aí ao quê? Equivale a 12 doses de pinga, né? Sim. E daria talvez meia garrafa, né? Se você for fazer assim, né? É, provavelmente. 12 daria 400, 500, 480 ml, né? Ml. Garrafa 1 litro. Enfim, então já é meia garrafa de pinga num dia, assim, né? 12 Uhum. latas de cerveja. Então é o pessoal ficar atento com essa dosagem, assim, né? Uhum. Eu li um estudo sobre o suicídio lá na Rússia, né? A Rússia é muito vodka essa questão. Uhum. E uma coisa que os dois últimos presidentes lá fizeram foi taxar pesadamente o álcool, então o álcool ficou bem caro, Uhum. e incentivar mais o uso da cerveja, né? Aí o Ah, suicídio diminuiu muito, assim. O suicídio, quer dizer, diminuindo indiretamente o alcoolismo, né? Assim, acaba que o suicídio, que é o desfecho, né, desse filme, diminuiu lá. Então, são interessantes como é que sim, uma medida assim parece boba mexeu no sistema de saúde, assim, provavelmente aliviou lá os CAPs, lá, vão colocar assim, né, o centro de sim, tratamento, as UPAs, vão colocar assim. Interessante. E falando mais sobre isso também, está muito relacionado ao poder aquisitivo também, né? Assim, o claro, tipo de bebida, né, Ramon? claro, claro. É muito comum, assim, pelo menos no posso dizer que no serviço público, assim, que são os CAPs, né, que a gente tem experiência,
na ampla maioria das vezes, os consumidores de álcool consomem cachaça e cachaça de baixa qualidade, né. O número é infinito, assim, mas, basicamente é aquela de plástico pequenininha, de 500 ml, a barrigudinha que eles falam, né. E eles contam, às vezes, a quantidade é o número de barrigudinhas, né, de garrafinhas que são consumidas por dia, assim, né, e tem pacientes que o número é assustador, assim, né, a gente meio que não acredita, assim. Mas com, né, o passar do tempo e o tratamento evoluindo, a gente vê que de fato eles consomem um número, exagerado, assim, né, a quantidade diária de uso é algo, nó, chama muita atenção, sabe. Nó, já lembro de vários, assim, da gente ter acompanhado e atendido, que é 2,5 litros, 3 litros, 3,5 litros por dia, assim, são quantidades, eh muito fora, assim, do que a gente pode pensar, assim, né, de que um corpo consegue consumir num dia, assim, de álcool, né. E de fato é isso, assim, chega, né, muitos pacientes procurando atendimento e tratamento, que consomem cerveja, consomem os outros destilados lá, o conhaque, às vezes até o uísque, mas a ampla maioria está consumindo cachaça e cachaça de baixa qualidade, assim. Que inclusive tem, elas têm uma característica de ser de um pouco mais fácil deglutição, né, ela é adoçada, ela não amarga tanto igual uma cachaça mais elaborada, então, assim, eles conseguem consumir um padrão maior. Ela tem o mesmo tanto de álcool, mas ela, eh como se diz, ela desce mais rápido, eles consomem com uma velocidade maior, né, Uhum. do que alguém que consome cachaça ali, sei lá, num evento, eu não gosto de cerveja, mas está no evento, vai consumir cachaça durante o evento todo, mas são pequenas doses, toma uma coisa, né, e são coisas que os nossos usuários que chegam para tratar não fazem, né, que é fazer intervalo entre uma dose e outra, que é se hidratar, né, beber água, um suco se for possível, uma outra bebida nutritiva e comer também, são coisas que eles se esquecem de fazer, assim, né. A própria embriaguez, assim, ficar inebriado de álcool faz com que eles, eh, esqueçam que tem que fazer esse tipo de intervalo, assim, né, tomar esse tipo de cuidado. Então, chegam a fazer consumo de quantidades, críticas, assim, né. É. E o gênero, né? Às vezes as mulheres Sim, preferem algo mais adocicado, então uhum. vinho, enfim, adocicado, né? E a gente nem tocou em mídia, né? A gente fica vendo, infelizmente, né? Ah, Assim, por exemplo, já bebidas sem álcool para criança, assim, né? Com formato idêntico ali de uma bebida alcoólica, mas não tem álcool, com desenho do bichinho ali para já atrair um futuro consumidor, quer dizer, né? exatamente. É difícil assim, né? Sim. A gente pega assim quando que surgiu o álcool, né? Nos índios, enfim. Eram em rituais ali que o pessoal fazia o Sim. álcool ali, né? Uhum. Produzia naquele momento ali, todo mundo consumia, mas acabou, depois não tinha. Sim, Não é sim. algo assim que você acha numa facilidade, né? Assim, Uhum. é complicado, né? Participavam do tempo de produção, estavam na produção, quem produzia, que consumia, então, tem um historiador que é professor da USP, o Henrique Carneiro, que é interessante ler, assim, ver vídeos sobre ele, tem vários aí no YouTube, quem tiver interesse, ele fala, ele é um estudioso, assim, do uso do álcool, assim, na sociedade. E ele fala historicamente, né, sociedade grega, romana, que era culto aos deuses, né, e enfim, como álcool faz parte da socialização das pessoas também, de certa forma, mas é isso que você está dizendo. Tinha um objetivo, né, o uso tinha um objetivo, mesmo que seja de recreação, era com tempos contados, né, acontecimentos, não é algo que é do cotidiano, assim, repetitivo, como é o caso do nosso colega aí, né, o ator do
desse filme, né? E tem a cognição, né? Porque né, você vai no futebol, associa com álcool. Você vai Sim, na sim. praia, a propaganda é geralmente Não. com mulher de biquíni, que é o, Uhum. né, o mais bacana é o que tá bebendo. Quer Isso. dizer, passa uma imagem falsa ali, né? Assim, que a Sim, pessoa sim, cai nessa armadilha e pronto. sim. E no mundo E, de mídia, né? Que a gente está claro. vivendo, assim. A indústria do álcool é uma das mais rentáveis, né? Tem na sociedade, assim, né? Ela gira mesmo e ela tá presente, assim, no dia a dia das pessoas, né? De fato. E o quanto que ela já associou ao uso de outra substância, que é fumar, né? E, e etc. Assim. É algo muito presente, né? Vamos passar para o próximo, Ramon, que é uma definição, então um parâmetro, já que a gente já tem a dose padrão que a gente viu lá, Sim, né? O que seria um bebê de baixo risco para a OMS, né? Que é a Organização Mundial de Saúde, né? Então ela coloca aqui, ó, pode ser considerada como uso de álcool em quantidade e padrões que não causam danos para a pessoa e para outros, né? Seria um máximo de 2 doses padrão por dia e no máximo 5 dias por semana, então daria 10 doses padrão, né, na semana toda. isso. Isso para os homens e para as mulheres e a metade dessa dose que é o recomendado, né? Assim. Sim, Então seria o que aqui, né? Para as mulheres, 5 cervejas na semana e de preferência, assim, né? Porque já que é uma dose padrão por dia, seria uma cerveja por dia, no por máximo dia. 5, né? Que se tomar 5 no Sim, dia já excede o que é recomendado, porque vai sobrecarregar o fígado, o cérebro, isso. enfim. No homem, então, seria 2 cervejas, por exemplo, por dia, no máximo 10 por semana. Ou, né, no caso aqui, 2 doses de pinga por dia, no máximo 10 doses. Né? Ou Sim, 5 taças de vinho para as mulheres, né? Ou 10 para os homens, no máximo 2 por dia para os homens e uma por dia para as mulheres, né? Que é uma dose assim, comparada com o que a gente vê e no filme, a gente não tem dúvida nenhuma que não é um bebê de baixo risco de, não, né, que a gente vê, é de não. altíssimo risco, assim, Alto né? risco. É. Aí, para reduzir os riscos relativos ao uso de álcool, o OMS indica que o consumo não deve, né, ser maior que a quantidade acima. E você já falou, né, que não se beba álcool antes de dirigir, de operar uma máquina, no Sim, período de gravidez, de amamentação, né, assim, então são os grupos mais sensíveis. Se estiver tomando medicamentos que reajam ao álcool, ou quando não se consegue parar ou controlar esse uso, né, que é aquela pessoa que às vezes bebe de uma vez muito, ou quando começa a beber não para, né? Então a pessoa não consegue, assim, não adianta estabelecer um mínimo que ela não consegue, né? Então a pessoa tem que se conhecer, vamos colocar assim, né? Pra gente poder sim, tratar bem, né? Que é meio que a gente, né? Na nossa modalidade de tratamento, que é o CAPS, a gente tolera a redução de danos, né? Igual a gente estava falando, assim, né? Não é diferente em algumas clínicas, não. Se beber, tá fora. Assim. A gente não, sim, poxa. Ainda mais pelos estudos científicos, a gente sabe, né, Ramon, que a recaída que é a regra, infelizmente, né? sim. Recaída, recaiu uma vez, duas, a gente tá lá firme para ajudar a pessoa, né? Então, eu acho que tá bem claro essa passagem aqui para a gente já ter um divisor de águas aqui do que é o prejuízo e do que é um Sim, bebê social, que o pessoal fala, né? Eu sim. bebo socialmente. Então tá aqui o padrão aqui do que seria o bebê, né? Social, né? No slide, o Ramon, né? Eu coloquei a cena do irmão, né? Do Jack, né? Colocando ele na cama depois de um show, né? Sim. Desmaiadão lá, né? Tá apagado e a Ali chega e pergunta, né? O que é isso? Né? Nossa, desmaiou, né? Bebeu até cair mesmo, né? É, E o título é como lidar com as pessoas enquanto estão intoxicadas, né? Assim, né? A gente vê
Porque às vezes a família não sabe se leva para um pronto-socorro, às vezes, enfim, né? Assim, é complicado. A gente vai dar uma noção geral, mas cada caso é um caso. A gente sabe que, igual o caso dele, todo mundo já conhece como é que ele bebe, né? Assim, o irmão tá com ele há muito tempo, ele tem um padrão aquisitivo alto, então, assim, se ele precisar de uma ajuda médica, vai ter muito rápido ali, né? Sim, O medo é o pessoal que sai pra rua, às vezes bate a cabeça, tem um traumatismo craniano, você fica na dúvida, né? Às vezes ele tá em coma pelo traumatismo craniano e não pela intoxicação do álcool, né? sim. Tem que ter muito cuidado, né? Assim, então, o próprio CAPS, né, Ramon? Chega, né? A gente fica até na dúvida, a gente que trabalha, né? O paciente chega todo dia, às vezes, embriagado, às vezes ele chega um pouco pior, a gente fica, nossa, a gente tem que encaminhar ele para uma UPA, É, né? Para é. uma É uma dúvida avaliação. constante, né? Essa é uma dúvida constante, assim, né? Eh, por mais que a gente tenha, né, profissional médico no serviço, a gente tem que resguardar o serviço e o próprio paciente, né? O CAPS ele não tem uma estrutura hospitalar para dar conta de uma possível, né, um possível agravamento de um quadro clínico após uma intoxicação mais grave por álcool assim, ou outra substância, né? Sei lá, tomou muito remédio, né? Igual, né? As pessoas que tomam remédio ou tentando morrer ou tentando fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa, ou por né, um erro de conta mesmo, assim, né? Passou da conta ali, tomou para mais e vão direto para uma urgência clínica, assim, né? Para exame, se for preciso fazer uma lavagem, né? É um pouco isso também, assim, né? Os usuários, os pacientes chegam muito intoxicados ou a gente julga que médio intoxicado, nós não conseguimos saber o tanto que ele fez, né, o consumo que ele fez pela quantidade, então é indicado que a gente faça o cuidado mais responsável possível, né, que é encaminhá-lo a uma unidade, né, de urgência clínica, né, no caso aqui, acho que Minas como todo tem isso, tem as UPAs, pronto atendimentos, onde ele vai receber um cuidado e uma observação para que esse quadro não se agrave, né? Ele não tenha uma crise convulsiva ou não tenha uma crise convulsiva entrando em outra repetitiva, ou que ele não tenha, né, diversos outros quadros clínicos que podem, inclusive, levá-lo à morte, né, ao óbito. Assim. Obviamente, tem muitos casos que a gente conhece há muito tempo. Assim, fulano chegou, tá, né, tá mais para lá do que para cá. Assim, né? Então, a gente sabe que o consumo característico, mais ou menos como ele se recupera. Então, a gente, né, às vezes coloca para dentro e depois de uma meia hora ali de leito, né, deitado, com cabeceira elevada, né, que é bom para se ele comeu alguma coisa, ele não aspire, se ele vomitar, não engula o vômito, né, são toques que a gente, inclusive, dá para os familiares numa situação dessa, né? Você bota para deitar e com o travesseiro debaixo, né, da cabeça e aciona um serviço de urgência, né? Chamar o SAMU, por exemplo. Então, aciona o SAMU, fala, descreve a situação como foi, porque na casa das pessoas não vai ter um aparelho de pressão, não vai ter um aparelho para saber a glicemia dela, né? As famílias estão ali lidando com aquele cotidiano, mas o indicado é que elas tentem fazer com que ele chegue a uma unidade de urgência clínica. Assim, obviamente, se as famílias levam ao Sersan, assim, ao CAPS, a gente acolhe e, se for necessário, a gente encaminha esse paciente para uma unidade de urgência clínica para que ele seja tratado de acordo com o protocolo. Tem um protocolo, né? O Sersan, né, o CAPS é um serviço de acompanhamento a longo prazo, né? Ele faz intervenções para urgência ali também, obviamente, mas o objetivo dele é acompanhar o paciente, né? Então, nessas situações de uma intoxicação que a gente não sabe de onde vem, assim, que quantidade que suponhamos, se fosse o Jack aí chegando, né, naquela situação pós-show, ele deve ter consumido ali, no mínimo, umas 10 doses de alguma, né, de algum destilado ali, numa concentração mais alta, então indicado é que ele fosse acolhido numa unidade de urgência clínica, ficasse ali em observação, aí igual você falou,
o médico, observa, faz o soro, nós vamos acompanhando, a equipe de enfermagem acompanha, até que ele se estabilize um pouco, e aí ele, né, vá para o Sersan, vá para o CAPS, e a gente começa a trabalhar isso com ele, né? Por que que bebe desse tanto? Por que que tem que ser essa quantidade? Por que que não dá para fazer intervalos ou beber de forma menos agressiva, assim, né? Por que que quando bebe tem que ser essa quantidade, assim, né? De perder a consciência, de perder, né? Foi o que aconteceu com ele, né? A primeira noite ali que ele vai ter de encontro com a Ellie, ele simplesmente desmaiou, assim, de Uhum, tanto que ele bebeu, né? E ele não deu conta nem de continuar a conversa, assim. uhum, Enquanto ela vai ao banheiro e volta, ele já está sendo carregado para a cama pelo irmão e até ele acordar, né, e recuperar lá no meio da noite. A gente tenta fazer com que os pacientes entendam que não precisa chegar nisso, né? E a ideia é que uma situação dessa não precise ocorrer, senão, ó, já consumi uma quantidade boa, agora eu vou ou faço um intervalo, né, ou deixo, né, para um outro momento, para consumir em outro dia. Mas a gente, de fato, encontra com, né, pessoas num sofrimento tão grande que não dão conta de mediar essa situação. E por isso que o CAPS está lá, né, uhum. para tentar ajudar nisso. O caso do próprio Jack, o irmão já sabia o Sim, caminho, né? Colocou, né, o travesseiro, tá lá na foto, no filme a gente vê ele arrastando. E é repouso, local silencioso, com e pouca luz, e deixa o fígado trabalhar lá para metabolizar o álcool e depois vai, né, os metabólitos vão cair na corrente sanguínea, quando passar pelos rins vão gerar urina e vão. Esse é o metabolismo, assim. É o que é feito no pronto-socorro, independente o que o médico vai fazer lá é proteger a via aérea, se precisar entubar, se tiver em coma bem, né, uma quantidade de álcool absurdamente, né, elevada, e hidratar, porque o rim vai jogando álcool, levando a água do corpo junto. Então, assim, né, sim, às vezes 10 litros de álcool ali vai levar a água, o sangue todo embora, né? A urina vai toda uhum, embora, né? É o que a gente tem. Então, é difícil, igual você falou, esse parâmetro aí, né? Para quem está sim, em casa, às vezes tem um familiar, basicamente é isso. É o repouso isso. e o CAPS vai lidar com esse tratamento, vamos dizer, esse link, né, dessa pessoa com a bebida. Enfim, tentar entender, é basicamente isso. Né? Assim, o CAPS Isso, não é questão clínica, a gente não tem como entubar, não tem CTI, não tem isso. nada disso. A gente mede os dados vitais ali e vê o que faz, né? Vamos prosseguir então, o Ramon falando, né? A gente falou da parte clínica, assim, né? Do uso, intoxicação, enfim, a longo prazo, né? Cirrose, o Isso, câncer do trato gastrodigestivo, né? Geralmente associado com o uso do cigarro, com a alimentação, né, desregrada. A gente vê muito, infelizmente, no CAPS, assim, né? sim, E o caso dela, o que desencadeou até o tratamento foi o comportamento dele, né? Assim, que ele já estava sim, variando o comportamento, já ficando agressivo. Não chegou a bater nela, mas assim, bater sim. boca, feio. Uhum. E ela vai lá no Grammy, né, para ganhar o prêmio, coisa que ele nunca ganhou. A equipe não quis deixar ele cantar, né? Ele tocou como guitarrista, meio que deixou, né? Enfim, pela, pela personalidade que ele ainda representa, o passado, vamos colocar assim. Sim, E ele gera, na hora que chama ela, ele fica confuso, que ele não escuta também. Eu acho que é, né, um fator complicador, que isso, ele não sabe o isso. que tinha que fazer. Ele vai lá pra frente e começa a fazer xixi. E ele tá apertado para fazer xixi. O pessoal, não, não, segura, segura, segura. Quer dizer, né, foi uma cena bem assim, vexatória, né? O pai dela, né? O sogro dele, vê aquilo na televisão, perde a paciência, arrasta ele pro banheiro, joga ele no banheiro, liga, né, o chuveiro. E ela, assim, querendo ficar com ele ali, né? Aquela, não, eu tô com ele, eu sou esposa dele, eu vou cuidar dele, se molha. Ela todo o tempo se mostrou, depois que ela aceitou esse casamento, ser parceira, né? Vamos colocar Sim, assim, né?
Eu queria só fazer, né, pra gente comentar um pouquinho, Ramon, que é assim, a posição que ele ocupa, né, assim, e como é que aconteceu, e um paralelo com o nosso paciente, assim, né, igual você falou, a gente é o público nosso, é o público mais carente mesmo, né, que Uhum. procura o CAPS, né. E acontece isso, é morador de rua, assim, que, né, que Sim, já faz as necessidades ali na rua, porque não tem mesmo, a gente não tem banheiro para morador de rua, né. sim. Tanto que o nosso CAPS, muitos vão lá para comer e tomar banho. Essa é uma realidade nossa, assim. O pessoal chega sujo, toma um banho, ganha lá, né? Ganha roupa, ganha. A gente tem as doações, enfim, sabonete de material de higiene. E é para o paciente ter a dignidade ali humana, né? Assim, nem isso, né? É isso. Foi uma cena assim que quando a gente vê uma pessoa, vamos colocar assim, um advogado, né, uma pessoa que tem um curso superior chegar nessa situação, né, a família não tolera muito não, né, gente? Não, não. E a pena é que, né, quando no próprio filme a gente vê que é o despertar para que ele vá se tratar, a pena é que é nesses casos, de fato, assim, que é o cotidiano, é o que a gente mais vê. Os pacientes chegam para se tratar quando eles já estão muito graves, assim. Se eles chegassem um pouco antes, né, alguns anos, meses, anos antes, talvez o curso daquela vida ali mudaria um pouco, assim, ele entenderia um pouco como é lidar com o uso do álcool, assim, de uma forma menos tensa, menos destrutiva, né? E de fato, assim, o que acontece com ele aconteceu, né? E acontece com os nossos usuários é isso, né? Quando começa a dar vexame na rua mesmo, quando começa a brigar com a vizinhança, é, começa a ficar devendo a própria bebida, né? E a família vai ter que arcar com isso, ou quando ele não está dando conta de si mais mesmo, dentro de casa, não está tomando mais banho, né? Isso eu estou falando do paciente que ainda tem uma família ali, que ainda está dando um suporte, assim, né? Porque tem muitos dos pacientes que estão mesmo em situação de rua, assim, como você descreveu, assim, né? E procura o serviço muitas vezes para um suporte bem social, assim, Social. né? O entendimento, assim, que ali é um lugar de dar uma descansada, dar uma recuperada no fôlego, porque o batidão da rua é muito difícil, assim, né? Então eles estão passando um perrengue na vida, assim, na rua. E o álcool, nesses casos, eu acho que o álcool é quase o menor dos problemas, assim, porque o álcool é só um acontecimento na vida dessas pessoas que estão aí sofrendo violência, né, lidando com seus problemas de forma violenta também, assim, né, porque a coisa de morar na rua, de viver na rua é isso, assim, né, você só lida de forma violenta, ele recebe violência e transmite violência. É um pouco isso. E a pena é isso, assim, como foi com ele, assim, no filme, os pacientes esperam, né, a situação chega num limite muito drástico, assim, para que ele vá procurar ajuda, né? E muitas vezes chega, né, não dá para dizer que não dá para fazer nada, mas chega muito tarde, né? Poderia chegar um pouco mais É cedo mais difícil. para que as intervenções fossem feitas. Mas, assim, de fato, a saúde como um todo, o tratamento de saúde de forma global, ele ainda tem seus preconceitos, assim, com a pessoa que usa álcool de forma tão intensiva, assim, né? Porque chegar lá no posto de saúde, falar com o enfermeiro, a enfermeira da equipe dele, dela, né? Ou o médico, a médica da equipe que faz uso de álcool, que faz de forma abusiva, intensiva, e é muito tempo, né? É quando o profissional pergunta também, né? Porque isso não é uma pergunta cotidiana que a gente faz, né? Nós estamos no CAPS, a gente faz porque a gente está no CAPS, né? Que é o serviço especializado. Mas lá no posto, lá na unidade básica, muitas vezes os profissionais não lidam com isso, assim, de forma tranquila, né? Por um preconceito, ou por uma falta de informação mesmo, ou por uma preguiça, assim, ou por achar que isso não é demanda para tratamento ali. Então, às vezes, não pergunta, né? Foi lá para uma consulta geral, assim, com o médico lá da equipe dele. Ele pergunta tudo, né? Se tem pressão alta, o que está acontecendo, mas não pergunta se consome álcool, se consome uma outra substância e que quantidade.
Porque às vezes até pergunta: "Consome álcool?", "Consumo", e para ali a pergunta, mas não fala que tanto, né. Eu tenho colegas médicos né, que trabalham em unidade básica de saúde e falam que, depois de muito tempo que eles foram adquirindo a prática de fazer a pergunta até da quantidade, assim: "Ó, bebe? Bebo. E quanto?". E já viram, escutaram coisas, né, do arco, assim, bebo e sei lá, quando eu bebo fim de semana é 24 latões de cerveja no sábado e 24 no domingo. Que isso, não pode, tá, passou da conta demais, né. Uhum. E isso não é tratado, assim, dentro do viés, né, do cuidado em saúde, assim, né, no cotidiano das pessoas. Então elas, quando elas chegam, como aconteceu com ele, né, chegam de uma forma que a coisa está muito avançada, né. Ele precisou de passar uma vergonha, assim, na frente do mundo inteiro, né, basicamente, que estava ao vivo ali, para despertar ali a necessidade de ir procurar ajuda. Ele chegou no ponto que não tinha nem como não tratar, vamos colocar Não assim, tinha como. né? Provavelmente ninguém ia contratar ele para fazer show. Depois desse episódio, eu acho que ele não fez show, né? No filme ali, eu acho que No não filme fez. não, não. Ele já foi para aquela clínica e não fez mais show, né? Só ela, e mesmo assim a carreira dela abalou muito, assim, né? Quer dizer, Uhum. ganha o Grammy e já afunda ali, né? É. Foi bem assim. Vamos prosseguir então, ô Ramon. Já entrando, a gente já falou bastante, mas falar um pouco mais sobre a relação, né, da família, a importância da família no tratamento, assim, né? Eu coloquei duas fotos, duas cenas aqui, do primeiro ela casando, que é um tema que a gente vê muito assim, né? Eu já escutei muito, né? A moça conhece o rapaz já tá bebendo muito e fala, não, vamos Uhum. casar que melhora. Né, assim, É. não, a gente casa, aí vai mudar os amigos, vai mudar, né, a casa que a gente mora, o bairro, enfim, né. E foi, não sei se foi o pensamento dela, né, assim, que ela não queria, no começo, né, ela não queria casar. Teve uma questão com o pai que, né, o pai dela, né, assim, que cantor também, parece que tinha uma voz parecida com Frank Sinatra e não fez sucesso e, tipo assim, você também não vai brilhar, né? Foi uma cena bem complicada, assim, né? Sim. E foi o que aconteceu com ela. Ele bebeu, caiu no chão, não foi, sumiu, ninguém sabe onde que estava. E foi parar na casa de um amigo, ele pegou um araminho lá, fez né, dois anéis e ficou noivo e já foi direto pra igreja, uma coisa assim, e casou, né? Uhum. Na esperança dele mudar. O que você acha dessa questão, né, assim, É, a a dinâmica familiar é um negócio super importante, assim, né, dentro do processo de tratamento, né. A gente vê dentro do filme, só a história do que foi a vida dele, né, ele constitui uma outra família com ela, né, lá na metade do filme mais ou menos, mas assim, a história, da vida dele enquanto suporte familiar é algo que a gente, né, ainda vai discutir ainda, obviamente, mas a gente sabe relatos, né, dele contando, do irmão contando e do filme passando um pouco disso, mas, a família é quem tem informação do que está acontecendo de fato, né, é quem, traz ali o relato do dia a dia, de quem é realmente aquela pessoa, como ela fazendo um uso intensivo de álcool, né. E engraçado que muitas vezes no serviço de saúde, assim, no CAPS, a gente, tem muita dificuldade de lidar com algumas famílias, porque elas cobram muito, né, elas estão em cima, elas querem que a gente que o serviço conserte, né, transforme, faça um milagre, como elas têm esse desejo na religião, como elas têm esse desejo, na internação privada lá que elas fazem, né, como elas têm esse desejo, depositam esse desejo para a melhora da pessoa em vários núcleos, assim, várias, nas várias possibilidades que existem. E o serviço de saúde, assim, né, o CAPS é uma delas, né, quando o paciente chega no CAPS, né, deposita nisso ali. Mas a gente,
a gente tem aprendido muito, assim, né? E lá onde eu trabalho, no Serção do Nordeste, é interessante que já tem muito tempo, agora por causa da pandemia a gente está se reorganizando, obviamente, mas tem muito tempo que tem um grupo de familiares, e ele é sensacional, assim, o jeito de funcionar, assim, ele é essencial para que o serviço funcione bem também, para que o tratamento dos usuários funcione melhor. É nítido quando um familiar está presente no grupo de familiares, como o tratamento daquele familiar que está lá conosco, do paciente, melhora, avança, se estrutura de uma forma mais coesa. Assim. Quando o familiar tem espaço de escuta, tem espaço de reflexão também, ele escuta um outro familiar falando da experiência dele, ele consegue lidar com as suas angústias, né? Porque a angústia do familiar é que a pessoa melhore, assim, né? Muitas vezes é que ela pare totalmente de fazer consumo, assim, que ela pare de usar, e muitas vezes esse é o desejo do próprio paciente, né? Ele chega com um discurso mesmo, assim, né? Eu vim aqui porque eu quero é parar de usar, não posso usar mais, eu uso, né, como a gente está dizendo, falando do álcool, né? Eu uso álcool, o álcool está me trazendo muito prejuízo, eu estou perdendo, né, meus vínculos, eu estou perdendo meu casamento, muitas vezes é isso, né? Eu estou perdendo meus filhos, o meu emprego, é, e e como que esses insights vão acontecendo à medida que a família também é escutada, assim, né? Aí ela, não que ela seja, consiga se flexibilizar um pouco mais, mas que ela consiga entender que o tratamento é um processo, que a pessoa chegou ali, então ela vai começar um caminho, assim, né? Para ela entender mesmo, assim, né? Se motivar, contemplar o espaço do tratamento, ver o que, que ela quer de fato melhorar, tratar, porque muitas vezes ela chega lá para tratar da questão, né, do uso intensivo de substância, do álcool, e ela vai descobrindo que tem um tanto de outras coisas que ela precisa de tratar, assim, que não tratou, ou que não falou, ou que não elaborou assim, direito. Então, né, a gente vai lidando com todas essas formas, assim, né? E vendo que a dinâmica da família também ela dá contorno ali para o que está acontecendo, né? Tem muitas famílias muito desestruturadas, assim, né? E o paciente chegou lá para tratar, mas ele era abusado por um tio, ou pelo pai, ou pelo padrasto, ou teve o pai que também era alcoolista, ou que era envolvido em, né, em tráfico de substância, né, tráfico de droga, ou alguma outra coisa, né, relacionada a algum crime. Então, tem uma série de coisas que acontecem anteriormente, assim, né? Ou junto com isso, com é, essa linha aí que percorre os nossos pacientes, né? Então, a dinâmica da família é importante para a gente saber, se é ela que dá notícia, é ela que lida com o usuário, né? Com o paciente. A gente lida com ele ali na hora do tratamento. Mas quem lida ali cotidianamente com os problemas que causa, né? Que ele causa, assim, né? Estando embriagado, por exemplo, tantos de problema que ele causa, é a família, né? E às vezes tem gastos, às vezes tem prejuízos, né? Dentro da própria casa. Então, acho que entender a dinâmica, o papel da família é super importante, assim, né? Ela tem um papel essencial, assim. Eu coloquei até um texto aqui, né, do curso. A família que exclui é também a família que poderá acolher. A família problemática é também a família que carrega a solução. Né? Assim, numa visão baseada no paradigma da complexidade, pode-se pensar a família como um espaço de risco e também como contexto de proteção, em que haja exclusão ou separação das partes. Que é isso, né? Assim, até o familiar às vezes não entende o processo do nosso tratamento, né? Sim, Aquela ideia das doenças agudas, né? Uma infecção de urina, você dá um antibiótico, em 7 dias a pessoa volta ao normal, o que era antes, né? sim, E nem sempre quem para de usar uma droga, ou né, o álcool, ou o cigarro, ou uma pessoa que teve uma depressão vai voltar a ser o que era antes, né? sim. Assim, ela vai ficar uma pessoa às vezes um pouco diferente, os hábitos dela vão ter que ser diferentes, né? E eu não sei o contexto aqui, igual ela fala. Ela cita isso, a Ali, né?
ela tinha medo dele parar de beber, porque como eles se conheceram, ele estando alcoolizado, Uhum. ela tinha medo dele não gostar dela, de, né, de ser um outro Jack e ela né, uma, uma outra Ali ali, né? Ou Uhum. seja, ele tipo acordar daquilo e ser uma outra pessoa e terminar com ela, assim, né? Realmente é confuso mesmo, assim, essa Sim, sim, relação, né? E que a gente trabalha com aquela palavra que é o recover, né? Assim, a gente vai falar um pouco mais pra sim. frente do que seria o tratamento na saúde mental, mas vamos deixar mais pra frente para o pessoal ficar acompanhando, né, nossas ideias, assim, né? Mas para resumir, eu acho que o paciente que tem uma família, ele já tem uma vantagem em termos de Tem, tratamento, com né? Isso certeza. aí, Com sem dúvida certeza, é evidente. nenhuma. Por mais problemática que seja a família, por mais desestruturada que ela seja, é um lugar de acolhimento, assim, né. Tem uma estrutura ali para dar suporte, né, porque dá para intervir com a família também, para ela entender o processo, né. E a família junto com o usuário, ela com o paciente, ela pode melhorar junto, né. Eles podem melhorar juntos, assim, o trato de um com o outro, a convivência de um com o outro, então, fato, assim, pode ter a família que for, mas tendo uma família ele está em vantagem, assim. Uhum. Prosseguindo, o Ramon, a gente chegou, acho que na parte, assim, né, também complicada, que é o tratamento, né? A gente já está construindo, né, assim, até chegar nessa parte. E foi quando, né, depois daquela cena que ele fez xixi na roupa, ele meio que foi, né, foi levado, é meio uma clínica ali, Uhum. não fala se é uma clínica compulsória, mas tem uma rigidez, tem um horário para acordar, Sim, ele já acorda, mostra assim, ele chegando atrasado. atrasado, e sem o caderninho dele, Uhum. enfim, né, assim. E poder aquisitivo maior, que não é todo mundo bem Sim. vestido, assim, né, não tá igual os que a gente atende, que tem, né, que tá Não. desnutrido, né? Assim, a gente Sim. tem que recuperar a parte orgânica primeiro para depois ele conseguir sentar numa mesa ali e, e ter cérebro ali, né, para poder processar o que vai ser Isso. trabalhado, né? Assim, Uhum. né? Eu coloquei aqui alguns itens para a gente abordar, né? Assim, Uhum. acolhimento, o que é feito, né? A medicação barra alimentação, que é fundamental, a psicoterapia e os grupos, né? Que é o, assim, é multifacetado, depende do gosto do paciente também, que a gente não vai obrigar ele a participar de um tratamento que às vezes ele não quer, né? A gente tem que encantar. Eu acho que o CAPS é isso, né? Por ser porta Uhum. aberta, a gente não prende o paciente, ele diferente o CAPS adulto ou infantil que lida assim com paciente psicótico, um paciente que está Uhum. com a depressão com sintomas psicóticos que perde, né, o seu juízo de realidade, enfim, o tratamento em geral ele é aberto, ele é oferecido, vamos colocar, e Sim. a gente tenta encantar o paciente, Uhum. né? Quando a gente consegue, já é um sucesso para a gente ele Claro. voltar, né? Assim, bom, vamos falar um pouquinho de como é que é a rotina, Ramon, assim, vamos, né? O paciente, às vezes a família está em casa, né, com uma pessoa que está fazendo uso de álcool que nunca foi, nunca buscou ajuda e fala, não, eu quero hoje, eu quero ir, né? Vamos falar assim as possibilidades, como é que funciona, né? Assim, você já citou o posto saúde, né? Que é uma porta de entrada para um paciente que às vezes tá melhor, vamos colocar assim, né? Consegue andar, consegue, né? Não está intoxicado. Eu acho que é uma porta de entrada, a unidade de saúde. Mas o CAPS também ele é porta aberta. Se o, Claro. se o paciente optar, a família, de levar para um CAPS. Vamos falar um pouquinho como é que Direto. é, né, esse acolhimento, aí a gente prossegue aí. Bom, eu acho que um ponto importante que você tratou, assim, sobre a ida dele, né, do personagem a um tratamento, não dá para saber de fato se é compulsório, se não é, mas dá para entender de uma certa forma que é de alta exigência. Tem uma exigência da abstinência ali, dos horários rígidos,
Os CAPs, obviamente não todos, né? Os CAPs, álcool e drogas, eles devem ser serviços de baixa exigência. Ele não deve, já na sua porta de entrada, exigir que isso, aquilo e aquilo aconteça, para que a pessoa tenha sucesso no tratamento ou consiga se tratar. Porque se tiverem regras para entrada, dificilmente a pessoa vai continuar, ou dificilmente ela até chega, né? Então ele é de porta aberta e de exigência baixa. Exigência baixa como é? É alguém que despertou algum interesse, assim, por ir, né? Por se tratar, e a gente, depois de atender, vamos ver o que que é possível, né? O que que é possível para você e o que que é possível que a gente te ajude para que você chegue, né, dentro de alguns objetivos que você vai criar, assim, né? Então, tá lá, o acolhimento é diário, né, aqui em Belo Horizonte, não em todas as cidades, mas aqui em Belo Horizonte. Funciona todos os dias, né? Fim de semana, feriado, ele está lá durante o horário comercial todo aberto, 7 da manhã até as 7 da noite, para acolhimento. Então, o paciente decidiu, a família decidiu junto com ele, pode bater lá na porta, abrir sua ficha de acolhimento, abrir seu prontuário que você vai ser atendido, né? E dentro das suas perspectivas, o que que você quer, assim, dentro do que está acontecendo na sua vida, de um uso, né, após esse acolhimento, nós vamos ver, né, o serviço, quem tiver lá e acolher esse paciente, vai junto com ele decidir o que, que pode ser feito, né? Como eu tinha dito, né, a gente tinha concordado nesse quesito, que os pacientes chegam já muito debilitados, né, já no uso muito avançado, mas não deixa de ser necessário ir, a gente não deixa de acolher, né, óbvio que não, então vamos lá. É, então, assim, ver as possibilidades de recuperação do que tá em prejuízo, né? Você disse aí uma realidade muito interessante. Eles chegam já emagrecidos, né, desnutridos, assim, muitas vezes é isso, assim, é um paciente que está em uso muito intensivo, diário, de uma quantidade muito elevada, que já perdeu sua circulação, seu recurso social, assim mesmo, né? Já não está trabalhando há muito tempo, é, já se separou né, ou do companheiro ou da companheira, muitas vezes, né, a maioria das vezes, inclusive, são homens, né, que separaram das companheiras, que não deram mais conta, assim, né, e estão no uso muito intensivo e chegam lá com as famílias, né, tentando descobrir o que é possível fazer ainda, né, e a gente vai, à medida do possível, tentar fazer com que esse primeiro acolhimento ele seja o mais humanizado possível, né, ele seja de fato o mais acolhedor possível. Que a pessoa possa falar, dizer das angústias, o porquê que ela faz um uso tão intensivo, o que a leva a fazer um uso prejudicial, né, do álcool, assim, né? Tentar entender por que despertou também a necessidade de se tratar, porque ali, às vezes, que ele consegue identificar assim, despertou porque eu perdi o emprego, porque eu não estou conseguindo achar emprego, ou porque eu não estou conseguindo voltar para casa mais, às vezes eu fico 3, 4, 5 dias na rua, isso acontece muito, até os que têm casa, né? Então, aquele primeiro contato ali de um paciente que nunca foi e que nunca se tratou, isso tem muito, muito. Todo dia tem um, dois, três. E nunca procurou tratamento e a gente fica até fazendo a reflexão assim, de como as pessoas deixam sempre para depois, né? Elas poderiam tentar fazer com que o acesso fosse mais breve anteriormente, assim, mas de fato, o CAPS ainda está sendo reconhecido pela população, assim, muitas vezes as pessoas nem conhecem o CAPS, nem sabem que ele existe, assim, né? Não sabem que pode ir, entendeu? Não sabe se para chegar lá tem que ter um encaminhamento de um médico, se ele tem que ir obrigatoriamente no centro de saúde, né? Muitas vezes, né, vários ligam lá perguntando como é que faz para ir? Não, vem aqui, abre o seu prontuário aqui, nós vamos conversar, quem estiver aqui vai te atender e vai ver o que é possível, assim, né?
É um serviço de porta aberta, funcionando nesse horário, né, em que as pessoas podem ir lá para procurar ajuda sobre, eh, né, essa realidade que elas enfrentam, assim, do uso prejudicial de qualquer substância, né. Álcool, as outras drogas ilícitas que são, né, eh, muito cotidianas aí no dia a dia dessas pessoas. E também as suas questões psíquicas, assim, né, que muitas vezes fazem com que, o uso seja mais intenso, por causa de questões psíquicas, uma depressão, um luto, né, perdeu um familiar e não elaborou aquele luto direito, e só o álcool que está conseguindo dar vazão ali para esquecer, uma desilusão, né? Às vezes perdeu o emprego, não passou num concurso, tinha um negócio, o negócio deu errado, né? Tem muitos pacientes que chegam, né? Eu era bem sucedido, eu tinha uma loja, eu tinha uma mercearia, tinha um comércio eu era bem sucedido e deu tudo errado, assim, né? E muitas vezes elas se encontraram ali só no álcool a saída, assim, né? Para esquecer essas angústias. Assim. Então, o acolhimento eu acho que passa por isso, tentar entender tudo que aconteceu, assim, né? Obviamente que num atendimento só não dá, então tentar fazer com que a pessoa volte, né? Aí ele vai ter casos e casos, nós vamos ver cada caso para ver o tipo de recurso que nós vamos ofertar para ajudar, né, em cada caso. Isso aí é a partir da escuta, assim, da observação daquela realidade ali. Eu vou falar um pouquinho sobre então a parte de medicação, que é a minha parte, né? Eu sou médico, é a minha parte, mas o que a gente tem é evitar a abstinência, assim, né? A gente passa uma medicação ali para evitar o paciente ter uma abstinência, ter um coma, né? Enfim, Isso, morrer, é o que a gente tem. E repor vitamina e alimentação, né? Tiamina, né? O complexo B, a questão né, do cérebro para evitar uma demência lá na frente, é o que a gente isso. tem. Outra coisa ali, a gente trata alguma comorbidade psíquica, uma depressão, uma ansiedade, enfim, alguma coisa que está ali, às vezes oculta e aparece também, a gente pode ajudar nisso, né? E uma outra substância ali para diminuir um pouco aquela fissura, aquela né, questão, melhorar o sono, é o que a gente né, fala, Isso. mas não tem nada específico que a pessoa vai tomar e nunca mais vai querer beber, assim, É, infelizmente, né? Não sei também se existisse, se seria uma ajuda ou uma piora, né? Porque talvez as pessoas criariam outra substância, né? Outra droga, assim, sim, né? sim. Enfim, é algo a se pensar mesmo, o que, que seria do mundo sem o álcool, assim, também. Não sei o que, que seria, né? O suicídio aumentaria, depressões, não sei, né? A ideia é o consumo exagerado que a gente está trabalhando aqui, que a pessoa perde, fica refém daquilo, ela deixa Uhum. de viver a sua vida para viver em função da substância, né? Vamos colocar assim, né? Isso. A psicoterapia, né, Ramon, assim, a gente oferece individual, tem psicoterapia em grupos também, né, desde que o Sim, paciente queira participar. E você citou o grupo das famílias, que é fundamental, né, oferecer ajuda, às vezes mudar o manejo, né, mudar o comportamento com esse sim, sim. paciente, para ele ter uma motivação, explicar que a recaída, infelizmente, acontece. O diferencial do grupo de família, eu acho que não está nem com a gente, né, que é trabalhador do serviço. A gente media ali, né? Eu já fiz muito grupo de família, não sou responsável atualmente, né, no serviço por esse acontecimento, mas é, ele por si só já é interessante que ele faz com que as pessoas dialoguem, né, e troquem experiências. Igual os usuários quando a gente faz grupo com pacientes, quando a gente faz grupo com eles, assim, né, seja uma roda de conversa sobre o uso ou sobre a redução de danos, assim, como é que usa, porque tem que ensinar, né, a gente o nosso manejo de ler é tentar ensinar também como é que usa, assim, né, dentro do serviço, dos CAPs, CAPs AD tem um profissional que chama redutor de danos, que ele trabalha ali com viés né, de como fazer com que o uso te prejudique menos. Né? E o que é um uso para te prejudicar menos? É você saber fazer intervalo, você comer alguma coisa no intervalo, você saber se alimentar, né?
Porque o histórico dos nossos pacientes, assim, isso é o histórico de que quem tem familiar com problema com álcool, sabe que é só no tira-gosto que ele fica, né? Come uma carninha ali, come um tira-gostinho aqui e bebe. Come mais uma coisinha aqui, come outra e bebe. Nós, como, quando estamos em eventos, assim, né? A gente vai para um churrasco, vai para uma festinha, a gente belisca uma coisa ou outra e vai, né? Normalmente a gente bebe muito mais do que come. A gente bebe muito mais substância, né? A bebida que tem álcool do que uma bebida que não tem álcool, né? Quem consome álcool, né? Obviamente. Então, de fato, a gente vai esquecendo, assim. Cada vez que você vai se intoxicando mais, assim, a pessoa se intoxica mais, ela esquece mais de fazer essas paradas, de usar coisas que façam intervalos, né? É, enfim, então, o grupo de família ou os outros grupos que acontecem no serviço são intervenções possíveis, assim, para fazer com que as pessoas entendam o caminho que elas podem percorrer para que a substância prejudique as menos, né? Que já prejudicou tanto, agora é tentar viver com os prejuízos que ela já trouxe e evitar que ela traga novos prejuízos, né? Como você falou da medicação. Então, assim, a gente dá vitamina para evitar que futuramente o demencie, né? Esqueça as coisas, tenha neuropatias, dor o resto da vida, não consiga andar direito, a dor na sola do pé, nas pernas, nas mãos, né? Daquele alcoolista que vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo e não se tratou, né? E aí esquece de comer. Então a tiamina está lá no corpo, mas se você está bebendo, está bebendo, está bebendo, ela está sendo consumida pelo álcool e não está sendo reposta. Então, faz reposição no serviço de forma mais agressiva para evitar que, de fato, se instale uma comorbidade pior, assim, né? Devido ao uso do álcool, que é, né, ficar aí vegetando, sem saber, né, o neurônio não cruzar mais, não saber conversar direito mais, né? E tem paciente muito novo, né, que fica assim, né? Você já deve ter visto, a gente vê todo dia, paciente novo que fica dessa forma, assim, né? Então, acho que o serviço o CAPS é um acontecimento aí nesse meio, assim, da história dessas pessoas para que elas consigam mediar aí um pouco Uhum. esse processo. Agora, tem muita gente que consegue parar de beber, tem, né? A gente já viu, assim, né? Consegue ficar anos sem beber, depois volta, e tem gente que consegue largar de fato, ou os outros substâncias, ou parar de beber. Não é a maioria, óbvio que não. E o nosso objetivo também não pode ser esse, né? Fazer com que todas as pessoas que cheguem até o CAPS parem de consumir a substância, porque se for isso, se esse for o nosso objetivo, vai dar errado, assim, né? Porque não é isso que acontece. Né? Agora, conseguir fazer com que as pessoas entendam que consumir da forma que elas estão consumindo é um prejuízo, traz grandes prejuízos, talvez seja o principal objetivo assim, do tratamento. Né? E aí, assim, seja as intervenções individuais lá na psicoterapia, né? Na escuta no consultório, eu faço escuta no consultório, o enfermeiro faz também, mas tem o psicólogo, se a gente achar necessário que o paciente tenha uma escuta mais, não digo qualificada, mas centrada assim, nas suas questões, né, que passa pelo viés da fala, da escuta ali, a gente pode acionar um profissional, né, na unidade básica que faça esse atendimento, junto com a gente, inclusive, a gente está atendendo o CAPS, ele está lá indo na unidade básica trocar ter esse espaço de escuta ali, de orientar, porque a gente no CAPS, assim, a gente é mais secretário do paciente do que um terapeuta dele, uma pessoa que está ali fazendo grandes intervenções para que a pessoa consiga mudar, assim, ou percorrer outros caminhos. A gente secretaria ali, não, chegou intoxicado hoje, por que chegou intoxicado, né? Por que não chegou melhor? Por que não deu conta de fazer uma pausa? Se era o objetivo que você tinha trazido, né, nos primeiros atendimentos, ou ontem, eu te atendi ontem, estava assim, por que aconteceu isso? Então, a gente consegue entender o que é gatilho para usar, né? Consegue entender o que dispara a vontade de usar, entendeu? Então, eu acho que passa muito por aí. Vai do individual, mas também no grupo, assim, a gente consegue captar um pouco disso. Assim. Eu coloquei um texto aqui, né, do mesmo curso, né, Ramon, que fala sobre essa questão, né, assim, a gente fala um pouquinho no caso dele que ele ficou internado, né, foi uma internação, a gente não sabe
Que foi um estudo, né? Que o tempo e a Sim, experiência demonstraram que a internação em hospitais psiquiátricos não é adequada para grande parte dessas pessoas, por quê? Pessoas com problemas com álcool e outras drogas necessitam de projetos terapêuticos específicos, diferentes dos projetos para outros transtornos mentais, né? O tratamento no hospital não prepara os pacientes para lidarem com as situações difíceis do seu dia a dia, ou seja, tira a pessoa daquele ambiente, às vezes, mora numa comunidade violenta, sim. não estuda, pobreza, e vai para um lugar que ele vai ter água, comida É, bonitinha, o sono, a cama macia, às vezes nem cama ele tem, exatamente. e vai voltar para aquele ambiente de novo, assim. É uma coisa que a gente vê muito, né? O modelo centrado no hospital, né, é muito mais caro e não coloca em ação os recursos dos serviços extra-hospitalares. Os problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas não têm origem só na biologia, né? Cada pessoa, mas também em sua história de vida, em Sim, sua estrutura psicológica, no seu contexto econômico, social e cultural, que é resumidamente o que a gente falou, né? Assim, a gente está falando sobre o tratamento, né? Assim, a ideia é aquele paciente se adequar com aquela família, onde que vai ajudar, onde que vai dar certo, vai funcionar, né? E que respeite aquele indivíduo, né? Que eu acho que é o principal, né? sim. Essa é a vantagem do CAPS de estar no território da pessoa, né? Por mais que eu ainda ache necessário que a gente tenha mais CAPs, que estejam mais próximos ainda do território das pessoas, porque às vezes ainda, né, aqui em Belo Horizonte, que é uma cidade muito grande, né, para Minas Gerais, obviamente, né, mas podemos imaginar Rio de Janeiro, que é maior ainda, São Paulo, que é muito maior, é, às vezes o CAPS ainda está muito longe, assim, né, da própria do próprio local de moradia da pessoa, assim, da comunidade, mas ele está ali ainda imerso no território de alguma forma. Por mais que o paciente ande, né, ou tem que chegar num transporte, dure um tempo para chegar no serviço, aonde o serviço está localizado é um pouco parecido ali com a comunidade dele, muitas vezes, né? A maioria das vezes aqui no Horizonte a gente vê ele, o Serção está o CAPS está num lugar que é bem parecido com a maioria dos lugares onde os pacientes moram, assim, daquela regional. Né? É um seção ou outro que está meio deslocado, assim, mas a maioria está ali imersa ali naquela realidade. Então, é um serviço mais próximo, é de porta aberta, então, assim, né, o usuário entra e sai, ele pode entrar, pode sair. Obviamente que a gente estabelece vários combinados, né? Porque tem muita gente que não dá conta de sair e voltar bem, né? Qualquer saidinha que dá, volta muito intoxicado, assim, né? Então, são combinados que a gente vai fazendo com cada paciente, assim, com cada caso. Mas essa é uma vantagem interessante, assim, né? A diferença entre o serviço hospitalar, que está lá, resguarda a pessoa por um período, né? De fato, ela fica lá abstinente, que é muitas vezes o caso das comunidades terapêuticas, né? Os usuários ficam lá, os pacientes ficam lá 3 meses, 6 meses, até 9, um ano, é, abstinentes, ficam, passam bem. Inclusive, dá para entender nesses casos que muitas vezes o problema deles nunca foi a droga, nunca foi o álcool, eles dão conta de ficar lá, inclusive sem medicação, vários, né? Tomam lá a medicação um tempo ou outro ali no Sersan, depois arrumam como da terapêutica, vai para lá e fica lá aquele tempo. E depois volta para a mesma realidade, mas ele vai enfrentar o quê? O desemprego, novamente a mãe que faleceu, novamente uma casa sem estrutura, sem energia, sem água, novamente uma comunidade violenta, é, tem várias outras questões. Então, é essas questões que eu levam a fazer um uso mais intensivo de substância, de álcool, né? Como a gente está dialogando. Então, a ideia de conviver ali com aquela realidade, assim, né? É tentar fazer com que o tratamento faça parte da realidade da pessoa, assim, né? O tratamento esteja ali no cotidiano da pessoa. Então, muitas vezes a gente, né, disponibiliza um transporte que vai até a casa da pessoa para buscá-la, assim, aqueles que têm problema de locomoção já, que estão mais debilitados, ou aqueles casos mais graves mesmo, se a gente não for buscar, ele não chega. Então, por um tempo, nós vamos precisar de buscar, assim, trazer a pessoa para cá para o tratamento. Se trouxer, ela vem. Se não for lá buscar, ela não vem. Se tem, é muito caso, a gente vê. Né? Às vezes os pacientes que moram mais longe também,
tem essa particularidade, mas tem alguns que não chegam, assim, se a gente não for atrás. Então, que precisam, casos mais graves. Então a gente vai atrás, busca, é um incentivo para que ela entenda e faça ali, né, um tempo. Engraçado que eu acho que eu tenho elaborado isso a cada momento, assim, depois de um tempo de trabalho já, né, no CAPS, assim. Antes eu trabalhava no CESAM, né, para transtorno mental, e fui vendo que os casos do álcool e drogas também são muito graves, assim, são casos muito vulneráveis, em que a questão social conta demais, assim, para uma evolução do tratamento. A gente vê vários dos pacientes que melhoram muito, assim, eles conseguem fazer uma redução significativa do uso do álcool se eles conseguirem morar numa casinha, pagar um aluguel, se for preciso, por um tempo, receber um benefício, né, social, alguma coisa que ele sustente um aluguel, ou se a família consegue dar um suporte, não está mais morando com a família, mas dá um suporte ali, consegue pagar um aluguel, ele mora em algum lugar, assim, tem um fogão para fazer uma comida e se alimentar, nossa, muitas vezes eles deslancham, assim, né? Eles conseguem recuperar o emprego ou trabalhar com outra coisa, voltar a estudar. Então, essa questão econômica e social conta e conta muito, assim, né? Uhum. Faz parte, é uma parte importantíssima, assim, Sim. da melhora do tratamento, né? E não tem, né, Ramon? Igual a gente falou, grupo de família mesmo, né? Assim, eu lembro que quando eu trabalhava aí, assim, tinha familiar que ia todo dia. Eu lembro que tinha um paciente que ele fez uma redução de estômago, ele bebia muito, assim, nossa. E a mãe dele, assim, ia toda vez, levava, a gente tinha que conversar com ela, porque ela tinha uma demanda, sabe? Era uma paciente mais histérica, assim, né? A mãe Uhum. dele, né? Não, e não sabia, né? Ela tava lá, enfim, né? Aí tem aquela dinâmica entre essa mãe e esse filho, uma coisa bem complicada, e vamos supor que você interna esse paciente longe, fica 9 meses fora, sendo que o problema está ali. Tá ali, Não é exatamente, tocado o problema, né? exatamente. Assim, eu fico. A pessoa ganha tempo, é tirar uma férias, né? Tirar uma É, férias daquela vida é, para ver se resolve, né? Aí a gente fica igual você falou, o que é o problema mesmo? É a é, bebida? sim. Não é assim? Tem um filme legal, né? Se chama A Procura da Felicidade, que é do aquele Will Smith, ele faz Sim, sim. né, daquele o Garden, né? Uhum, Esqueci o nome, é baseado em fatos reais, é que mostra a realidade que eles estão ali, né? Norte-americano, ele é negro, muito uhum, inteligente, casado, né? Com mulher, e tem um filho. Ele não faz uso de bebida, mas eu quero comparar com essa situação, né? Porque eles uhum, viviam brigando por causa de uma questão social, que ela cobrava ele de vender aqueles aparelhos lá e não conseguia vender, e não conseguia pagar, né, o aluguel, e é só ela trabalhando em algo formal, mas um emprego, né, que recebia pouco, e ela sim. em cima dele, até que ela junta as coisas e vai embora, assim, né? Quer dizer, Uhum, o que separou aquele casal ali? Se a gente for colocar assim, como se o desemprego fosse a bebida ali. é, Foi o desemprego? Não foi, né? Assim, não. é um desajuste daquela família. Ela não tolerou aquilo, tal, né? Talvez ela tenha uma questão com ela Uhum, também não ter tido sucesso, né? Assim, era bem notar, assim, evidente que eles estavam em frequência diferente, né? sim. Ele tinha esperança do tipo, não, vai dar certo, confia em mim que a gente vai sair dessa, e Uhum, ela não vou confiar mais. E abandonou, né? sim. Com o alcoolismo tem muito isso, assim, né? Às vezes o Tem. paciente pede outro voto de confiança, já te dei 20 votos de confiança. É, Então, assim, né? Não, né? É como se fosse um investimento, eu paguei tantas clínicas para você ficar lá e você é, não me dá um retorno, né? Assim, exatamente. quer dizer, gente, é uma doença crônica, vamos comparar o câncer, né? É, A pessoa às vezes paga 20 tratamento de câncer, o câncer recidiva, e você vai culpar a pessoa, o organismo dela que não ajudou, né? Vamos colocar assim, né? exatamente. Então é complicado, né? Tá junto, não Uhum, tá, se a gente ajuda, se a gente atrapalha, né? A família uhum, tem que pensar, a gente tem que trabalhar essa delicadeza também, né? sim. Bem complicada, né? Porque se associa muito, sempre foi assim, né? Desde
nas antiguidades, né? Associa-se o álcool ao caráter, né? Então, se não o voto de confiança é um pouco isso, se não melhorou é porque não tem caráter, né? No popular é vagabundo, assim, não quer ou é vagabunda, né, não quer parar, não quer parar. E não está registrado aí, né, muitas vezes as pessoas não param porque elas não dão conta, assim, de parar mesmo, assim. Por uma questão orgânica, porque não tem que ter um suporte para parar, né, que muitas vezes é o CAPS, assim, é um serviço de saúde, ou psíquica mesmo, assim, não tem estrutura psicológica, psíquica para lidar com o processo de não ter o álcool, assim, presente na vida. Se não tiver o álcool, tem que ter alguma coisa. O que vai ser essa outra coisa, né? Muitas vezes é isso que você falou, é o emprego, é, é uma casa estruturada, é um recurso econômico, né? É uma família um pouco mais estruturada, né? É isso, assim. Algo tem que preencher o vazio ali que o álcool preenche, né? Esse paciente, eu até estou lembrando você falar disso, ele era obeso mórbido. Ele fez uma cirurgia bariátrica e a partir dali virou alcoólatra, assim. Álcool. Quer dizer, ele está preenchendo o alimento, um alimento, Sim, né? A gente vai falar no outro vídeo. Libera dopamina, assim como o álcool libera dopamina, que é uma substância de recompensa, de prazer imediato ali, né? Então sim. troca o excesso da comida que estava deixando ele diabético, hipertenso, enfim, não conseguia trabalhar, Uhum. pelo álcool, né? Pelo Trocou uma álcool. coisa por outra. Então a vida a gente tem que ter cuidado com essas trocas, vamos colocar também, né? Assim, Exatamente, é um desamparo que às vezes o álcool está no lugar. Uma exatamente. angústia, o álcool está ali, né? É. Vamos prosseguir, a gente já está quase chegando no fim já, né? Vou falar um pouquinho agora, o Ramon, da particularidade dele, né? Né, como se Sim. fosse um estudo de caso dele para o pessoal que está em casa ver como é que funciona o tratamento, vamos colocar, né? Que é individual. É É, igual a gente fala, colocar uma pessoa em um lugar 9 meses, todo mundo junto lá, não tá, não é um tratamento individual, né? Assim, não. só pelo filme que a gente coletou, né? Olha pra você ver. O pai idoso, o pai do Jack, né? Era idoso e alcoólatra. Sim, Então isso a gente sabe que o pai já estava idoso, né? Assim, e alcoólatra, ou seja, ele bebeu a vida toda, talvez ele já estava com alguma demência, alguma doença crônica, que não tinha paciência de criar o filho, né? e Ele perde a mãe no parto, né? isso, perde a mãe Quer no dizer, parto. cresceu sem mãe, ó pra você ver. Uhum. A mãe jovem, né, morreu jovem. E, né? Ele tinha um irmão bem mais velho, que em outra frequência ali, né? Às vezes o irmão ia sair, estava em casa, que não tinha idade para sair, né? Assim, quer dizer, Isso, cresceu isso. sozinho, né? Sozinho. Pouco contato, eles moravam em uma fazenda muito grande, assim, que não tinha nada por perto para distrair, às vezes nem escola direito dava para ele ir, uma festinha de escola não dava para ir, o pai estava bêbado em casa, quem que ia levar, né? Uma perda auditiva, né? Isso a gente vê um déficit assim, grave, é muito associado ao uso de alguma coisa, né? A pessoa às vezes perde ali o prazer, não escuta direito, não enxerga, não anda. A gente vê esse paciente que eu citei no começo que perdeu os dois braços, ele começou a beber para tolerar a vida dele, assim, né? Ah, é complicado, assim, né? Igual e ele é músico, é uma cobrança por Exatamente. escutar, o retorno ele não dava certo e não queria usar aquilo e ele, enfim, incomodava demais, né? Uhum. Uma tentativa de autoextermínio já com 13 anos, que o pai nem percebeu, né? Ele amarrou no ventilador, É, cortou o rosto e o pai nem viu. O ventilador ficou não sei quanto tempo na sala. Quer dizer, a negligência total ali, né? total. Desse pai, né? E por último, eu coloquei o estilo de vida dele, que a gente tem que entender esse estilo de vida, né? Que ele é Sim, músico, tem. como é que afasta, né? Olha, você não vai poder ter contato com álcool. Quer dizer, todo mundo ali tá bebendo, né? As É, pessoas estão assistindo. Como é que fica faz parte do longe, né? cotidiano mesmo, assim, né? É um combustível. É, é quase como um combustível, assim, né? Talvez para ele tocar melhor, ele tem que estar
né, tem que ter bebido. A gente vê no começo do filme ele toma uns remédios também, a gente não sabe para que é, se é para ele ficar mais acelerado, se é uma combinação ali com álcool, mas dá para imaginar o que poderia ser, mas é isso, assim. O álcool é um combustível para ele, assim, né? É um combustível para que ele consiga fazer o trabalho dele e também é algo que segura a onda, assim, de tudo que o trabalho produziu, né? Ou Uhum. das falhas que ele teve, né? Ele fica muito incomodado com a coisa da audição, assim, né? De não ter retorno, de não conseguir dar né, o retorno como ele dá, assim, né? Tanto é que um detalhe é que o irmão dele fala para ele que o dia que ela tá foi o dia que ele tocou melhor, né? Que ele se apresentou melhor. Então, é, algum motivo, alguma motivação que não seja o álcool faz ele melhorar, inclusive, né? Agora, a motivação cotidiana que ele tem é o álcool, assim, né? E começa a funcionar antes dele trabalhar, que é fazer o show, durante o show e pós-show, assim. E quando ele ficou abstinente, ele não tocou mais. Não Né? tocou. Acabou a música ali, né? E como é que vive assim? Exatamente. Né? Como é que ele vive assim? Que eu acho que é o próximo já, né? Que é o suicídio. Ele não viveu assim. Ele não Sim. conseguiu viver sem o álcool, assim. É bem curioso, né? A música, né? A cello, né? Que faz alusão à vida, esse vazio, né? Essa questão. Uhum. Lá no começo do filme aparece, né, naqueles letreiros uma corda assim, colorida, ele Sim. olha assim, então às vezes quem não viu o filme, o que tá querendo dizer, né? Já tem um Uhum. prenúncio É, do que poderia vir, né? E é importante tocar nesse assunto porque é muito ligado, né, o suicídio sim, com o sim, alcoolismo, assim, né? sim, sim. É os dados assim no Brasil não tem hoje assim, qual, nesse link, né, se a pessoa se matou com relação ao álcool, justamente porque, igual você falou, muitos não perguntam, né, assim, Sim. o que tem é se o paciente, né, toda morte violenta, assim, né, de causa, a gente chama de causa externa, tem que ir para o ML no Brasil, né, os que chegam lá faz o teste, né, assim, talvez na hora não estava intoxicado com álcool, mas não quer dizer que ele não era um alcoolista, já está com transtorno por Exatamente. uso de álcool, né? A gente deveria ter um link desses dados até para melhorar o nosso trabalho, vamos colocar assim. Exatamente. Mas a Sim. literatura internacional relaciona muito bem, tanto que a Rússia, né? Eu citei lá atrás que a Rússia taxou mais o álcool e diminuiu o suicídio, né? O álcool lá ficou mais caro nos dois últimos presidentes, né? O suicídio diminuiu lá, assim. Então é um desfecho negativo, às vezes até previsível, dependendo né, do andar da carruagem, igual foi o caso dele, né? É algo que a gente tem que citar, né? Sim. Outra cena que eu até coloquei que foi a gota d'água, né? Assim, né? A pressão da família e do trabalho, aquela questão, Sim. né? A Ellie, depois daquele Grammy, o empresário Uhum. dela falou: Olha, eu tô me matando aqui para poder consertar o estrago que você fez. Foi lá falar com ele, quer dizer, né? O que está em primeiro lugar? A vida, o dinheiro, a carreira, né? Assim, Sim. sucesso. Será que se ela soubesse o desfecho, ela teria feito diferente, provavelmente, né? Provavelmente. Não passa esse empresário, ele né, tava ali numa posição fria, depois ele É. não deu depoimento para falar, nossa, eu me arrependi, o que, que eu fui fazer, Não, né? não. E a ideia é para quem está em casa refletir também, né? Assim, É, às vezes, ó, todo mundo queria o bem dele, assim, mas tem uma forma de se fazer isso, né? exatamente. Exatamente. Tem que fazer com cuidado, né? Porque pode precipitar algo assim que já está meio incipiente, ninguém tá vendo, né? Assim. Você teve algum caso aí, Ramon? Você lembra de Nó, suicídio, assim? efetivamente, eu não. É, mas a gente teve vários casos, assim, de outras pessoas que acompanhavam.
Só que aí, os que eu estou lembrando aqui não era só álcool associado, tinha outras substâncias, mas o álcool estava no meio, assim, né? Porque muitas vezes o álcool é o disparador, assim, né? Não é aquela história de que o álcool leva as outras substâncias, como, né, se fala da maconha, usa maconha, que é uma droga mais leve, e depois usa as mais pesadas. Não tem nada disso. Maconha pode ser uma substância muito pesada, para dependendo da pessoa que utilizar, como o álcool é. É, mas é isso, assim, tem muitos desses casos, assim, o suicídio, muitas vezes, que está relacionado aí com o uso também intensivo de álcool, se a gente for analisar profundamente, a gente vai ver ali que a pessoa tem uma depressão muito grave, né? Ou ele tem um transtorno mental mesmo, que não aparece porque o álcool está ali tão presente, assim, um volume tão grande, e ele tampona mesmo até os sintomas do transtorno mental, assim. Então, a gente não descobre muito, a gente vai conseguir descobrir, né, quando o paciente fica internado, ele fica abstinente de usar por muitos dias, aí você vai vendo os outros sintomas que vão aparecendo e a gente vai, inclusive, definindo os diagnósticos, assim, associados, né, às comorbidades psiquiátricas, né, e clínicas também, mas que estão associadas aí ao uso do álcool. Mas de tempos em tempos tem alguém, assim, né, dos serviços que partem dessa maneira, assim, né, e às vezes tem algumas mortes que a gente não tem efetivamente a resposta do que aconteceu, mas a gente imagina que são suicídios, assim, né, atropelamentos, né, As uso quedas de estranhas, né? umas quedas, umas coisas de fogo, né, dentro de casa, ou sei lá, ou toma uns remédios para mais, uma pessoa que nunca tinha apontado para isso, assim, né? Inclusive, a medicação é um dos problemas que a gente enfrenta, inclusive. Ela é uma solução para muita coisa, mas é um problema, porque se a gente não acompanha ali o paciente né, que a gente está tratando, assim, que está em tratamento, inclusive com o uso da medicação, assim, supervisionada por alguém, e eu já fui na casa de paciente que vi coleções e mais coleções de medicamentos na casa, né? Porque ele vai pegando lá, né, vai no CAPS num dia, aí no outro ele não vai, ele coleciona aquele daquele dia que ele não tomou, porque ele bebeu, porque ele fala que beber e misturar não pode mesmo, não é bom que isso seja feito. Então vai lá fazendo aquela coleção até que um dia, né, se desperta ali aquela angústia maior e ele faz um uso muito abusivo, assim, de uma quantidade muito grande de medicação associada com outras coisas. Mas a gente sempre vê, assim, né? Faz parte do cotidiano do serviço, assim, essas mortes, assim, ou às vezes as sequelas, né? Tem uma paciente no Sersan que ela tem o corpo todo queimado e ela, né? Por meio de uma violência ali que ela sofreu também, parece que ela estava junto, muito intoxicada e com álcool e joga fogo no corpo da outra pessoa e dela, e ela não morreu, mas ficou toda com o corpo todo queimado, assim, com sequelas mesmo, se ela não tem mobilidade reduzida, porque a pele ficou, né, muito prejudicada, não é moradora de rua, então não seguiu o tratamento para as queimaduras de maneira correta, não usou, né, os equipamentos que deveria ter usado e está lá, assim, está viva, mas está, né, com vários prejuízos, assim, né, que o uso da substância né, fez com que isso fosse intensificado, assim, de certa forma. Mas é algo muito presente, assim, o É. suicídio é algo presente mesmo. E a gente já falou, né, os pequenos sinais, lá lhe dá, Sim, né, naquela cena que depois que o empresário vai embora, ela conversa com sim, ele e ele fala, né, ela tá indo lá para um show, e fala, não, chama ela, não, eu queria te ver de novo, tem aquela questão do que ele acha o nariz dela isso. bonito, né, e ela mente, né, que é o Sim, próximo que a gente vai falar assim, né, que a última coisa que fiz foi mentir para ele, né, que depois que ele morre, ela quebra os quadros todos. E acolher essa família também depois, né? Que sim, suicídio, a gente está até no mês de setembro, né? Para falar sobre isso. uhum, E aqui no Brasil até eu discuto assim, a gente não tem, né? Essa pós-venção que a gente chama, né? não, De ir lá depois e
acompanhar essa família para ver se não vai desencadear novos suicídios ali, Isso. né? Acolher mesmo, né? Às vezes até ela pode às vezes começar a beber depois disso, e a gente não sabe, para Exatamente. tolerar isso, né? O filme para ali e deixa margem para a gente imaginar, assim. Uhum. Às vezes aquele luto, igual a gente citou, não se resolve ali, Não. e o que que vai fazer, né? É. Não trabalha, né? Essa. Não trabalha a perda, né? Porque a perda fica uma perda. É uma perda muito traumática, né? É, né? Uma pessoa ir dessa forma, assim, falecer dessa forma é um negócio traumático, assim, né? E elaborar isso é difícil, assim, né? Então precisa de suporte, de fato, né? A família ali que ficou lidando com aquela situação por muito tempo, agora tem que lidar com o fruto daquilo que foi, né, um tratamento ou não, assim, né? Mas o fruto daquele uso intensivo, né, de longos anos culminar num suicídio, assim, né? É super traumático, né? Tem até a cena, né, que ela tá conversando com o irmão lá do Jack, né, falando, não, a culpa foi nossa, falou que ele falou, não, ele é mais É, risco, não, o único culpado é ele, não sei o que, sim. ele teve toda a chance, né? Uhum. Esse foi um mecanismo de defesa para ele também, né, porque ele Pode também, ser. bem mais velho, deve ter sofrido também com o pai, Muitas né, coisas. mesmo pai alcoólatra, com o próprio Jack ali, né, Uhum. a cena lá que ele vende a fazenda, né? A Que era do fazenda. pai, que ele até falou, pô, tô cuidando de você o dia todo, te carregando, pondo você pra dormir, como é que eu vou cuidar de fazenda? Não? É, Eles batem nele, né, mano? Bem difícil. E para fechar, o Ramon, assim, eu acho que a gente já falou, né, bastante coisa. É um. Eu tirei um trecho, né, que ela já tá fazendo sucesso e ele chama ela numa sacada e fala, né? Se não vier do fundo da sua alma, não vai durar por muito tempo, né? Que eu acho que é uma frase final, assim, para quem está numa situação parecida. E é para não ser um tratamento artificial, né? Porque uma coisa sim. obrigada, é um tratamento artificial, né? Que a gente está É, citando, né? E quando a gente faz uma coisa que a gente quer mesmo, que vem de dentro, né? Assim, ela dura mais, rende dura mais. mais, né? Uhum. O que eu acho que é a pessoa procurar essa ideia, assim, né? O que que vai fazer, qual que é o sentido dessa vida, o que que seria a vida sem o álcool, como é que ela Sim. seria. Quando parte da própria pessoa a busca por ajuda, assim, quando ela não vai obrigada, ou ela não vai para prestar conta para a família que está indo, assim, né? Ou para a família, assim, ou para alguém que está com ela, assim, na vida. Muitas vezes chega lá porque está prestando conta para os filhos, ou para a esposa, ou para o esposo, ou para alguém da família, para a mãe, para o pai. Dificilmente vai prestando conta para si mesmo, né? Então, agora é hora de eu ir, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta. Acontece várias vezes, vários, né? Talvez seja um número significativo dos usuários que chegam, pacientes que chegam eles mesmos entendendo que precisam se tratar. Mas muitas vezes estão prestando conta, assim, né? Então, não é um tratamento que começa de uma motivação própria, né? Foi o despertar de alguém. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, assim, né? Se foi a família que estava em cima, a pessoa foi lá, está tratando e está dando certo, assim, tá? E quando eu falo que está dando certo, não é que ele não está bebendo, não é que ele, não, é porque está dando certo, ele está sabendo lidar de uma outra maneira com a coisa, sabe? A gente pontua isso, assim, ó, o próprio paciente, a própria paciente, ele que demonstra os prejuízos que o álcool está trazendo para a vida, né? Um dos prejuízos, eu não estou conseguindo chegar no trabalho. Eu já fui mandado embora de 3 empregos, estou no quarto, e já tô tendo problema porque eu não estou conseguindo chegar, porque eu bebo, me intoxico muito, não dou conta de acordar para trabalhar. Pô, então, sinal de alerta aí. Então, o que, que nós vamos fazer? Né? Eu não dou conta de continuar um relacionamento, que eu, quarto, quinto relacionamento que eu interrompo porque eu uso o álcool de uma forma muito prejudicial e a pessoa não dá conta. Né? Então, vamos intervir. Então, a ideia de intervir no álcool é para intervir nisso, né? Intervir no uso dessa forma é para intervir nisso. Então, às vezes o despertar, o desejo, engraçado, assim, porque às vezes até a gente que desperta esse desejo, assim,
usuários, né? O próprio serviço. De convidar mesmo, de ser cativante, assim, né? Por isso que o serviço tem que ser um serviço aberto, de exigência mais baixa, porque se a gente protocolar muita coisa, assim, ó, tem que chegar, só pode chegar aqui sóbrio, de banho tomado, né? Não dá para ser assim, né? Se exigir isso, a gente vai ser pouco efetivo, assim, vai dar pouco certo. Mas muitas vezes o despertar do tratamento ali, para ser do fundo da alma e como ele diz, assim, né, é a própria pessoa, assim, conseguir ter insight para que ela descubra que o uso daquela forma está trazendo perdas para ela, né? Ela está perdendo, assim, perdendo alguma coisa em algum lugar, né? Perdendo algo, assim, né? Perdendo suas relações, prejudicando suas relações. Agora, quando chega dela própria, assim, a vontade está nela, muitas vezes é quem mais deslancha. Quando está prestando conta para alguém. Assim, eu vim aqui porque minha mãe mandou, o meu pai mandou, né? Muitas vezes eu acho que é isso, assim, né? Essas internações estão pautadas muito nisso, né? Muitas delas são involuntárias, né? Nesses lugares, nas comunidades terapêuticas ou nas clínicas privadas, assim. Quando o estopim já foi, já estourou, já não deu mais, e aí a única alternativa que se viu foi internar. A interna, passa aquele tempo, volta à mesma realidade. Não funciona muito, né? Eu acho que é no tempo do, né? Inclusive assim, porque o Sersan, o CAPS também interna, né? Se a gente precisar, a gente interna lá. Tem algumas vezes que a gente acha que os casos precisariam ficar mais? Eu acho, várias vezes que precisariam ficar um pouco mais. Poderia ter um pouco mais de facilidade de deixar mais tempo, porque tem paciente que carece de mais tempo mesmo, e muitas vezes a gente tem que dar uma alta ali, e às vezes a gente vê que depois é precoce, mas nesse tempo da internação ali tem que ter muita intervenção, é a hora de escutar muito, de fazer muita atividade, de conversar, de dizer por que chegou naquele estado, naquilo ali, para a pessoa conseguir refletir, né? Porque não dá para internar e a pessoa só fica lá, né? E não é só não ter o álcool que vai fazer nada funcionar, não. Assim. Outras coisas têm que ser botadas para trabalhar, assim, né? Botadas em circulação, né? Eu trabalho muito com a ideia, ô Ramon, de um ser humano funcional, né? A Exatamente. funcionalidade. Eu acho que a saúde mental, a gente tem essa questão do sinal e do sintoma, né? Ou eu estou me sentindo incomodado, ou eu estou incomodando alguém, Sim. né? Aí tem esse viés da medicação, né? Mas tem outro viés que às vezes o paciente está em uso de um remédio ou de alguma coisa e não está funcionando como ele deveria Sim. funcionar, né? Assim, pode pegar paciente deprimido, paciente, né, com transtorno psicótico, né, esquizofrenia. Ele toma o remédio, está ali quietinho, aí não estuda, não trabalha, não relaciona, fica dentro de casa. Quer dizer, também é uma vida, né? Assim, É. quer dizer, está 9 meses preso lá. Esse tempo ele não recupera nunca mais. Acabou. Não, Acabou mesmo. exatamente. Aí quem está ganhando tempo é a família que está cansada e pode, às vezes, dormir porque acha que vai estar num local protegido ou é um tratamento mesmo? Assim? A gente Sim, tem que discutir, inclusive, isso, assim, né? exato. Com a família, que às vezes ela não quer nem saber, às vezes ela nem escuta, né? Assim. E é isso, o paciente ele vai ter que retornar funcionando. Ele também ficou desligado ali, é um brinquedo, né? Que ficou desligado lá na caixa. E volta para trabalhar com desempenho, tendo que dar satisfação para todo Exato. mundo, Sim. recompensando o transtorno ali que ele às vezes causou, se sentindo humilhado, uma ideia vingativa, às vezes, pela forma como ele foi internado. E o que ele vai ter de para aliviar tudo esse caldeirão ali? A bebida de novo, a droga de Exatamente. novo, né? Então eu acho que assim, né, acho que quem está acompanhando entendeu, acho que o que a gente quis dizer, vamos colocar assim, né? Eu acho que, igual a gente falou lá no começo, é um tema complexo que a gente vai abordar novamente com outros filmes, com um outro olhar, né? Mas eu acho que foi bem bacana, assim, o nosso bate-papo.
Legal. Lembrou de alguma coisa que queria falar, Ramon, para a gente fechar? Acho que Não, acho que a gente conseguiu, né, passar por todos. Eu acho que o filme mostra a história de uma pessoa da cultura, assim, né? Como ela também tem, né, o problema de uma pessoa da cultura com a questão do uso intensivo de uma substância, e como que a própria cultura também é um recurso que a gente pode usar, assim, né, para o despertar de algumas pessoas que não, né, não tem, nunca tiveram interesse ou por um instrumento ou né, por fazer alguma coisa da arte, assim. Então, eu acho que a arte, por exemplo, é um dos recursos para que a pessoa inclusive avance, né, melhore, tome outros caminhos, né? Eu acho que poder acessar várias possibilidades faz com que um tratamento para um uso abusivo, né, prejudicial de álcool, tenha sucesso, assim, né? E ter sucesso é a pessoa conseguir viver melhor, né? Muitas vezes viver melhor não é necessariamente viver sem o álcool, mas de uma maneira menos destrutiva, né? Como ele faz em alguns casos, né? Na maioria dos casos aí que a gente tratamento. Mas eu acho não, acho que a gente passou por tudo. Bacana a prosa. queria agradecer, ô Ramon, então, pela disponibilidade, né, pelo tempo aí que você doou aí para a gente, para levar informação, né, para a população em geral, né. Até mais, obrigadão, viu? Valeu, obrigado, até mais. Falou. Prazerão. Valeu. Deve-se estar sempre bêbado. É a única questão. A fim de não se sentir o fardo horrível do tempo, que parte as tuas espadas e te dobra sobre a terra. É preciso te embriagares sem trégua. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude? A teu gosto, mas embriaga-te. E se alguma vez sobre os degraus de um palácio, sobre a verde relva de uma vala, na sombria solidão do teu quarto, tu te encontrares com a embriaguez já minorada ou finda, peça ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo aquilo que gira, a tudo aquilo que voa, a tudo aquilo que canta, a tudo aquilo que fala, a tudo aquilo que geme. Pergunte que horas são, e o vento, a vaga, a estrela, o pássaro, o relógio te responderão. É hora de se embriagar. Para não ser como os escravos martirizados pelo tempo, embriaga-te, embriaga-te sem cessar, de vinho, de poesia ou de virtude, a teu gosto.